Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a amada igreja. É nosso prazer ter estado aqui com vocês durante este pouco mais de 24 horas. E estamos chegando no final desta conferência missionária. Nós vimos ontem à noite que Deus é um Deus missionário. Ele teve isto no seu coração antes da fundação do mundo. Nós tratamos um pouco hoje de manhã quanto a usando os nossos lares no propósito de Deus de alcançar pessoas com o Evangelho, os filhos, primeiramente, e depois disto também alcançando outros com nossa hospitalidade. Antes de entrar na mensagem, deixa eu recomendar mais alguns livros. Este aqui tem um título interessante: O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. É um título bem interessante, de um servo de Deus chamado Voddie Baucham. Ele foi criado por uma mãe budista, um pai muçulmano. Aliás, criado por ele não, que ele abandonou a esposa, o Voddie, estando ainda muito pequeno. Cristo salvou então quando tinha uns 19 anos de idade, e diante de muito desmantelo quanto à família, Deus o levou a estudar a sua palavra. Esse aqui é muito bom para você que é moça, saber a quem procurar. É importante para o rapaz em termos de saber o que ele deve ser, e na verdade para nós homens é um livro muito bom quanto a isto também. Os outros que eu vou recomendar são livros mais ligados à questão de missões. Alegrem-se os povos, de John Piper. É um livro justamente sobre missões. Paul Washer também tem escrito alguns ligados à questão do Evangelho, o chamado ao Evangelho e a verdadeira conversão. Se vamos trabalhar em missões, nós precisamos conhecer bem o Evangelho que vamos apresentar. E este livro aqui, Pense Biblicamente, John MacArthur sendo o editor. No caso, ele não escreveu todos os capítulos neste livro, mas outros da faculdade, do seminário lá. Trata de muitos assuntos importantes do nosso tempo, mostrando como o mundo pensa sobre estes assuntos, e aí o que a Bíblia diz em resposta. Por exemplo, a questão de adoração, de música, a questão de governo, questões econômicos e muitos assuntos importantes do nosso dia a dia. Então, pense biblicamente. Vamos baixar as cabeças em oração e falar com o nosso Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos reunidos aqui nesta noite com a Tua Palavra. Nós estamos aqui a Te adorar e Te cultuar, e sendo criados à Sua imagem e semelhança, Tu falas, nós podemos ouvir e compreender aquilo que Tu dizes. Te louvamos por isto. Nós queremos conhecer melhor o Teu plano para nós individualmente, para nós como igreja, a fim de que a glória do Teu santo nome seja proclamado até os confins do mundo.
Nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abram as suas Bíblias a Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E pense comigo sobre quando Jesus diz estas palavras aos seus servos. Em Mateus 28, versículo 18, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando foi então que Jesus deu esta ordem aos seus discípulos? A verdade foi depois de pouco mais de 3 anos em que Jesus esteve ensinando e vivendo com os seus discípulos. O preparo, então, para missões é muito importante. O primeiro passo de poder nos preparar para missões é passar tempo com Jesus. Enquanto Jesus estava aqui, a sua missão foi ir à cruz para salvar pecadores e fazê-los novas criaturas, como a Bíblia tão claramente diz. Mas estes pecadores então precisariam crer no Evangelho, e para crer precisavam ouvir, e para ouvir precisavam que alguém pregasse. Em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, descreve este processo necessário. Agora, durante o seu ministério público, e deixa eu só mencionar rapidinho aqui, realmente dos 12 aos 30, Jesus foi conhecido como um carpinteiro. Não devemos desprezar o trabalho físico, o trabalho seja de construção, seja de médico, seja de advogado, seja mesmo de gari na rua. Jesus passou realmente 18 anos como carpinteiro. Foi tempo fora da vontade do Pai? Não. Ele estava fazendo durante este tempo a vontade do Pai, como ele sempre fez. Mas aí, pelos próximos 3 anos, 3 e pouco, provavelmente, ele esteve fazendo discípulos e pregando o Evangelho. E seria importante, então, a gente tratar hoje à noite um pouco daquilo que Jesus fez, preparando os seus discípulos para este ministério. Abram as suas Bíblias a Marcos, capítulo 1. Na minha Bíblia, pelo menos, é só virar uma página. Em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago
filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Aqui nós vemos então Jesus chamando estes 4 pescadores a um novo trabalho, a deixar a pescaria para peixes e agora pescar para homens. Homens têm uma alma eterna, em que passarão a eternidade ou no inferno, em tormentos, afastados da presença do Senhor, ou então com Ele no gozo do céu. Para se tornarem pescadores de homens, então, viremos mais uma página à frente, a Marcos capítulo 3, e vejamos a partir do versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os apóstolos, isto é, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. É importante observarmos aqui, então, que Jesus chamou-os primeiramente para estarem com Ele. Ele precisaria estar ensinando-os aquilo que deveriam pregar. Além de estar ensinando-os por meio da palavra, ele deveria estar com eles também mostrando como é que se vive a vida cristã. O primeiro preparo, então, é estar com Jesus. E depois, a pregação bíblica tem conteúdo e eles precisavam aprender isto. Mas eles precisavam verem também um exemplo vivo da prática daquilo que Jesus estava ensinando. Aquilo que ele ensinou tinha implicações quanto a como deveriam viver as suas vidas. Voltemos a Mateus capítulo 10, para lá ver algumas instruções que ele deu aos 12 apóstolos então. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus conhecia bem os seus discípulos. Ele sabia as suas limitações. Ele conhecia os seus preconceitos, os seus egoísmos, e ele não os enviou aos gentios. Aliás, ele nem os enviou aos samaritanos que moravam mais próximo deles. Ele conhecia aquilo que governava em muito as suas vidas. Como foi que ele preparou eles? Quanto à questão dos samaritanos, por exemplo, nós encontramos em João capítulo 4, a partir do versículo 4, João 4, versículo 4, aqui diz: e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá,
perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, isto é, no livro de João, se trata de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Isto ele assim fazendo contato com ela, pedindo um favor dela, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, bem no início aqui, seus discípulos não estão presentes. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nós vemos aqui que, em termos de cultura, os judeus e samaritanos não eram amigos um do outro. Mas a missão de Jesus incluía alcançar samaritanos. Sim, ele disse aos seus apóstolos, inicialmente, não vá para os samaritanos, mas aí, durante o tempo do seu ministério, ele foi lá. E, passando então para o versículo 25 deste mesmo capítulo, eu sei, respondeu a mulher samaritana, isto é, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Nós vemos então aqui que os discípulos estranharam que Jesus estava conversando com uma mulher, e além de com uma mulher, com uma samaritana, porém não comentaram. Mas viram nisto o exemplo dele, o exemplo do nosso Senhor, levando o Evangelho a pessoas perdidas, de outra raça, a um povo muito desprezado pelo seu próprio povo. Jesus também ensinou os seus apóstolos a necessidade de terem coragem. Mateus capítulo 10, vocês podem abrirem as suas Bíblias lá agora. Mateus capítulo 10. E Jesus, nós estivemos no capítulo 10 antes, com Jesus dando as instruções: não vão para os gentios, não vão para os samaritanos. No versículo 28, Jesus diz: não temais os que matam o quê? Justamente aquilo que nós costumamos temer, não é? Temer os que matam o corpo. Jesus diz: não tema não. Que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temam a Deus, o princípio do saber, temer ao Senhor. Ele diz: temam ao Senhor. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais.
facilmente diante da instrução não temam os homens, os discípulos pensariam: mas o Senhor dá muito pouco valor às nossas vidas. Mas Ele diz a eles aqui umas verdades muito importantes quanto a poderem ter esta confiança no Senhor, temer a Ele e não aos homens. Ele diz: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra. Esse cair em terra está falando de o passarinho morrer, né? Nenhum passarinho cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Se até um passarinho não morre sem o Senhor consentir, o que vocês têm a temer? É isso que Jesus está dizendo. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ítalo, você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? É um número importante que você saiba? Não. Quando Jesus diz este detalhe, pelo menos da parte da minha cabeça, sempre, todo dia cai um bocado, então o número vai mudando, mas Ele sabe até dos cabelos que caem. Ele está dizendo com isto o tamanho do saber dele quanto às nossas vidas, para encorajar os discípulos a terem esta coragem, porque indo com a mensagem do Evangelho, confrontando os homens no seu amor ao pecado, chamando-os a se arrependerem daquilo que amam, não vão gostar não. Gostam de pensar: quem manda aqui sou eu. Confessar Jesus como Senhor de sua vida, dizendo: eu pertenço ao Senhor, tu compraste a minha vida. Isso é abominável ao homem no seu pecado. E por isso Jesus os encoraja, dizendo: olha, se eu cuido dos passarinhos, se eu sei o número dos cabelos da sua cabeça, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. E com isto ele estava incentivando-os a terem coragem. Mas tendo dito isto, será que eles aprenderam isto do Senhor? Olha o que nós encontramos em Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, os líderes religiosos ameaçando os discípulos, diz no versículo 13: ao verem a intrepidez, que é ousadia ou coragem, vendo a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Andando com Jesus, os levou a serem corajosos. Necessário ingrediente de um missionário, necessário para quem vai viver a servir ao Senhor. Ele deu o exemplo de coragem e eles aprenderam isto dele. Teve muito mais que ele transmitiu para eles antes de dizer: e de fazer discípulos de todas as nações. Ele foi exemplo na oração, tanto que incentivou eles a
até pedir que os ensinassem a orar. Em Lucas capítulo 11 e versículo 1, Lucas 11 e versículo 1, diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vendo Jesus orando, levou eles a quererem aprender a orar também. Um pedido que Jesus ensinou eles a orarem, nós encontramos em Mateus capítulo 9 e a partir do versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Um casal estava lá na nossa casa, com quem nós nos reunimos cada sexta-feira à noite. Geralmente são 2 casais, mas um especialmente, que faz mais pouco tempo que trabalhamos com este casal, expressaram como durante a semana passada estiveram na igreja onde eles têm estado por alguns anos, e falaram como quem estava liderando numa certa reunião estava dizendo: eu tenho o dom de curar. E passou então a dizer: mas se uma pessoa não é curada, é porque não teve fé. Que dom de curar é este? Jesus curou, por exemplo, em João capítulo 5, aquele paralítico, e depois nós encontramos que quando perguntaram a ele quem foi que te curou, ele nem sabia quem era. Ele teve fé para ser curado. Não estamos dizendo com isto que fé não importa. É claro que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas um que se chama dizendo que tem o poder de milagrosamente curar pessoas, e diz: se a pessoa não foi curada é por falta de fé da pessoa, é um mentiroso, é um orgulhoso, soberbo. Felizmente esse casal reconheceram este erro deste que vinha dizendo isto. A gente precisa de prudência, saber quando falar, quando se manter calado, mas tem horas que a gente precisa falar mesmo com coragem. Isto está errado. O fato é que Deus deu este dom de curar aos seus apóstolos, sim, mas não é que ele não possa curar hoje em dia, que ele pode, e ele cura em resultado de oração dos seus servos, mas não, isto é diferente de dizer que alguém tem o dom de curar. Eu mencionei isto porque muitos estão ao nosso redor como ovelhas sem pastor, que não tem pastor. E diante desta necessidade, o que Jesus diz? Então disse aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus incentivando aqui, instruindo os seus discípulos quanto
o que deveriam orar e pedir a Deus. Peça a Deus por mais obreiros. Aqui em Camaçaria precisa mais obreiros? Vocês estão podendo alcançar a cidade toda? Não. Precisamos orar que o Senhor mande obreiros para a sua seara. Ele também nos ensinou sobre a importância de servir. Em Mateus capítulo 20, quando João e Tiago chegam a Jesus pedindo a ele no seu reino o lugar à sua direita, o lugar à sua esquerda, Jesus no versículo 25 diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Aí ele diz: se você neste mundo não tem exemplos bons quanto aos que governam, de quem lidera, mas Jesus diz: eu sou, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. O propósito dele não foi que os outros servissem a ele, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo, aliás, ele não está dizendo que ele nunca aceitou alguém servi-lo, porque ele aceitou pessoas servirem a ele, mas ele não veio a fim de ser servido. E semelhantemente nós, em termos de preparo para ir às nações com a missão de Cristo, na verdade começamos em casa e na igreja, e nós não precisamos de um título para poder servir. Não estamos dizendo com isto que seja errado reconhecer alguém em algum cargo. A igreja deve reconhecer, sim, mas para servir nós não precisamos de título. Precisamos de boa vontade, de um coração que se dispõe a servir, assim como Jesus serviu. Outra coisa muito importante que ele ensinou aos seus discípulos: se coragem é importante, mas ser humilde de espírito também é. Em João capítulo 13, nós encontramos um grande exemplo de humildade da parte de Jesus. Em João 13, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Isto mais uma lição difícil do ser humano aprender: a servir. O homem gosta por natureza de ser servido, não de servir. Quer posição, quer títulos, mas não servir. E Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés de Judas, a quem ele sabia que
naquela mesma noite iria traí-lo. Mas ele serviu a Judas. Além disto, ele lavou os pés de Tiago e João, aqueles que queriam posição para si. E depois de fazer isto, tendo dado primeiramente o exemplo, ainda no capítulo 13, passando para o versículo 13, ele diz: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o mestre, eu sou o vosso Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nunca disse: faça o que eu te digo, mas não faça como eu faço. Do contrário, ele diz: eu fiz, vocês façam também. Ele viveu aqui não somente ensinando, mas mostrando o modelo de como devemos viver. Aí eu pergunto: você está envolvido na obra? Eu ouvi que estão planejando, se não me falhar a memória, sair evangelizando no próximo domingo. Com certeza não devemos estar fazendo isto só numa ocasião assim. Nós devemos estar fazendo isto em casa, com pessoas que chegam lá, no mercado, no trabalho, não tirando o tempo do patrão, não, mas no momento de folga ou na hora do almoço, nós devemos estar levando o evangelho a pessoas, instruindo as pessoas, tantas pessoas ao nosso redor que professam a fé em Cristo, muitas vezes não foram regenerados, nunca nasceram de novo, suas vidas demonstram isto, mas alguns sim, alguns foram salvos, estão em igrejas que não ensinam a palavra. Muito triste. Estão ensinando doutrinas como aquela que eu mencionei há poucos minutos, biblicamente errônea, que acaba ferindo as pessoas e, sobretudo, desagradando ao Senhor com suas mentiras. Mas você que está envolvido na obra do Senhor, está se esforçando por levar outra pessoa contigo, para, por meio disto, estar preparando outros para a obra do Senhor? Eu sei da necessidade disto. Confesso que não estamos dizendo com isto que só podemos estar evangelizando se estamos de 2 em 2. Mas é bom que a gente faça assim. Jesus enviou os 12 de 2 em 2. Jesus enviou os 70 de 2 em 2 também. E por a gente vai treinando outras pessoas a fazer aquilo que nós fazemos também. Leve contigo uma pessoa menos experiente, para que esteja preparando ele para a obra do Senhor também. E se você é um dos que acha que não está bem preparado, então procure um que está mais preparado do que você e diga: eu gostaria de te acompanhar e aprender como levar o evangelho às pessoas. Leia bons livros, te prepare assim,
Veja na Bíblia como Jesus levou o Evangelho e discipulou as pessoas. E acompanhe tudo isto com muita oração. Nós vimos no começo aquela ordem de Jesus em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Sim, inicialmente, a instrução aos 12 não foi fazer isto. Mas depois que ele viveu com eles, depois que ele transmitiu a mensagem a eles, ele agora, nos dias próximos à sua volta ao céu, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer isto não é missão só de nós americanos, é dado a brasileiro também. De fato, tem lugares no mundo onde é muito mais fácil você entrar do que entrar um americano. E de fazer discípulos nas nações onde o Islã predomina e o Evangelho é muito perseguido. Realmente eu oro que Deus levante obreiros para trabalharem na seara dele no Egito, um país islâmico, país de um dos meus genros, o Samuel. Precisa de obreiros do Senhor lá naquele país tão religioso, sim. Muito religioso, aliás. 5 vezes no dia as mesquitas chamam as pessoas a parar com o que estão fazendo, seja onde estiverem, e a fazer as suas rezas. É um choro tão triste, esse clamor de chamar as pessoas a fazerem isto. E onde o meu genro morou com a minha filha depois de casarem, acho que dava para a gente ouvir umas 5 ou 6 mesquitas com esse chamado, mas não era um sincronizado com o outro, era uma confusão uma em cima da outra. Um lugar que carece do Evangelho, não somente o Egito, mas todos os países onde o Islã predomina, deixa as pessoas escravas do pecado. Mas também o ide é ide para onde o comunismo e o socialismo predominam. Estes que odeiam tanto os servos do Senhor, pois para eles o Estado toma o lugar que só Deus merece. Lá só é tratado como cidadão se a primeira lealdade é ao Estado e não ao Senhor do universo. Eu recebi esta mensagem nesta semana sobre a Coreia do Norte, em termos de portas abertas, que trabalham em termos de, especialmente, promover a oração pelos perseguidos. Coreia do Norte é a nação onde mais é perseguido o Evangelho. E veja o que este artigo disse. Em um país onde milhares de pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus, o cristianismo é o movimento mais temido pelo governo. Muito, muito perseguido, porque o governo teme o cristianismo. Este foi um dos debates
realizados sobre a Coreia do Norte no encontro ministerial dos ministros lá nos Estados Unidos para o avanço da liberdade religiosa promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em Washington. Segundo o relatório da Comissão de Inquérito da ONU, em 2014, os norte-coreanos que fugiram para a China e foram repatriados deveriam responder 2 perguntas. Vocês tiveram contato com sul-coreanos? Porque na Coreia do Sul muitos são crentes no Senhor Jesus Cristo. Ou com missionários cristãos? Foi a outra pergunta. E se eles respondessem sim a qualquer uma dessas questões, estariam sujeitos à tortura e prisão. Nem confessando que eram cristãos, mas simplesmente dizendo: nós tivemos contato com tais. Isto é emblemático do que significa ser um cristão dentro da Coreia do Norte, disse Olivia Enos, analista de política em estudos asiáticos da Heritage Foundation, ao ler os dados do relatório. O regime de Kim Jong-un, o chefe de Estado lá, vê a religião como potencial ameaçadora para sua liderança. Isso foi confirmado pelo pastor coreano-americano Kenneth Bae, que foi mantido como refém na Coreia do Norte entre 2012 e 2014, por ser considerado parte de uma conspiração cristã para derrubar o regime. Eles diziam: nós não temos medo de armas nucleares, temos medo que alguém como você traga a religião para o nosso país e a use contra nós. Então todos se voltarão para Deus e este se tornará um país de Deus e nós cairemos, relatou Bae ao público do evento. Imagine só, dizer: nós tememos mais os cristãos do que uma bomba nuclear. Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, já foi conhecida como a Jerusalém do Extremo Oriente e tinha uma forte presença cristã, explicou Bae. Talvez você sabia da perseguição que há lá atualmente. Talvez você não sabia que 100 anos atrás era conhecido como a Jerusalém do Oriente pela grande influência cristã que tinha lá na Coreia. Não devemos pensar que não poderia acontecer aqui. Nós precisamos levar o Evangelho, pregar a Cristo como o único Senhor. Mas hoje, exceto pela fé dos poucos cristãos que foram forçados à clandestinidade, a maioria dos norte-coreanos nunca ouviram falar do nome de Jesus. Você está aqui hoje à noite com medo de chegar soldados e lhe levar preso por estar aqui? Eu creio que nenhum de nós está, não é? E devemos agradecer a Deus pela liberdade religiosa que temos, mas devemos reconhecer que países como este precisam do Evangelho. É fácil levar o Evangelho lá? Não. Mas quando Jesus disse: e de fazer discípulos de todas as nações, foram todas as nações menos a Coreia do Norte? Não.
Quando Bai começava a evangelizar os norte-coreanos, eles costumavam perguntar se Jesus morava na China ou na Coreia do Sul. Tão grande é a sua ignorância, que Jesus não está fisicamente aqui na Terra hoje em dia. Não sabiam nem de onde ele era. A Coreia do Norte não é um país, mais uma vez esse país, pastor, as palavras dele, a Coreia do Norte não é um país onde os cristãos estão sendo perseguidos. É um país onde o cristianismo foi eliminado. E se você é cristão, eles matam você, eles matam seus pais também. Países que precisam do Evangelho. Nem todo mundo pode ir lá, mas orar que Deus levante obreiros. A Coreia do Norte, nós podemos e devemos orar, não é? Mas certamente, com certeza, seria mais fácil um brasileiro ir para servir a Deus lá, entrar, do que eu, um americano. Mas o ir de fazer discípulos também envolve ir a nações como as nações da Europa, onde a vida é secular. Na sua grande maioria, não vão a uma igreja. Pastor Adil esteve aqui em Salvador no começo do mês. Creio que talvez vocês não conseguiram vê-lo. Ele esteve aqui muito pouco tempo, veio para o casamento de uma filha dele, para alguém que é neto de alguém que nós tivemos o privilégio de conduzir a Cristo lá no Ceará. E ele estava falando como os portugueses são tão difíceis de alcançar lá. A vida é só atrás de adquirir bens e prazeres. O que importa é a vida agora. Até começar a conversar no Evangelho, as pessoas se calam ou vão embora. Mas inclui nações como os da Europa que precisam do Evangelho. Em conclusão, então, onde você está quanto a esta questão de ir de fazer discípulos? Você já tomou o primeiro passo? E nisto, o primeiro passo, eu estou falando de chegar a se arrepender do seu pecado, das suas ofensas contra o Senhor, e confessar a Jesus Cristo como Senhor. Este é o primeiro passo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a verdade, é promessa de Deus. O fato é que Jesus teve que morrer na cruz para pagar o débito do seu pecado. Só assim o Senhor poderia ser justo e ainda o justificador daquele que tem fé em Jesus. Perdoar os seus pecados. Ele só poderia perdoar, ele tendo pago o débito, porque Deus é santo, é justo. E aí, se você tomou este primeiro passo, em vista de ele ter feito tanto por ti, se ele veio e até morreu por você quando você era inimigo dele, inimigo em termos de não amá-lo, em termos de fazer
tanta coisa que ofende a Ele. Você está envolvido em fazer discípulos de todas as nações. Seus filhos veem você amando a obra missionária, dedicando-se a ela, dedicando-se em contribuir, em orar e em até ir. Talvez Deus não chamou você para ir para outra nação, mas é possível que num grupo como este Deus esteja chamando alguém para ir para um desses países tão carentes. Que Deus possa te guiar no preparo para isto. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra. Senhor, tu vieste a este mundo não porque fosse um lugar bom, mas faz parte daquilo que tu és, um Deus missionário, um Deus que busca pecadores, busca vencer o ódio que o ser humano tem por ti, com o amor que leva à reconciliação contigo mesmo. E a tua palavra diz que o Senhor, tendo nos reconciliado contigo, o fazes a fim de que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que deu a vida por nós. Que nós, nesta semana, estejamos envolvidos na obra, que nós estejamos crescendo na nossa compreensão, no nosso preparo para a obra, que nós estejamos envolvidos por meio de oração, por meio de contribuição. Como é que nós poderíamos viver a acumular um bocado de coisa que, no final de contas, vai para o lixo, quando tantos carecem de ouvir a mensagem? Ó Pai, dê a nós sabedoria em administrar bem aquilo que tu nos confias, para que sejamos úteis nas tuas mãos e para a glória do teu santo nome. Assim nós rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos ali em Itapuã. Seria um prazer receber vocês na nossa casa lá. Mas estejam orando por nós na obra do Senhor. Nós vamos saber orar melhor por vocês aqui agora. Obrigado.